E aí, pessoal, vamos continuar com mais um vídeo do livro Crônica do Despertar, Meu Retorno ao Além, do Espírito Afonso, né? Lembrando que nós estamos na página 87 e que agora vai haver uma decepção por parte do Afonso quando ele foi visitar o filho dele. Ele está na casa do filho, o Marco e a Cíntia, o casal, o filho dele mais velho, com a nora. E ele tenta entrar no quarto e ele é barrado por um porteiro. Ele até menciona que o espírito é grotesco, né? É um espírito todo deformado e que nem falar direito não fala. Ele tenta entrar a primeira vez, mas é barrado. Aí ele se afasta, começa a pensar, fala, como assim? Eu quero ver o que está acontecendo aí dentro, né? Então vai começar aí um quadro meio pesado, que ele vai ter que presenciar e que eu vou explicar com a máxima lucidez possível, porque se trata de um tabu, né? É um tabu no nosso meio conversar a esse respeito do assunto do que o Afonso vai ver. Lembrando, gente, que eu não edito nada, então possíveis erros de leitura eu não edito, vai continuar. Às vezes o celular apaga, eu tenho que acender o celular de novo para continuar a leitura. Lembrando também que vocês podem baixar aí no PC ou no celular de vocês, escrevam lá Crônicas do Despertar em PDF e você vai conseguir acompanhar comigo a leitura. Então nós estamos na página 87 e o Afonso vai tentar de novo entrar no quarto do filho dele, que ele está com a nora. Então vamos lá, acompanhando comigo. Inconformado, voltei à porta do quarto e forcei a entrada exigindo uma explicação. Não sabia nem o que dizer ao soturno porteiro, mas tentei assim mesmo. Então o Afonso vai conversar com o porteiro. Você fala alguma coisa que eu possa entender? Esse é o dormitório do meu filho e gostaria de saber o que faz aqui. Então aí começa o diálogo. Ah, você foi o pai disso aí? Olha a referência que ele faz ao filho. Como disso aí? Por que essa falta de respeito? Ora, não seja ingênuo. Você sabe o que ele faz dentro desse quarto com a sua esposa e alguns amigos? Não, é lógico que eu não faço ideia. Nunca dormi com meu filho, especialmente após o seu casamento com Cíntia. Sorte sua. Há orgias de todas as espécies. Estou controlando a entrada porque já está lotado. Não há espaço mais para convidados. Convidados? Mas quem está com eles? 100 ou 200 espíritos além de seus amiguinhos vivos. Não é possível. Marco Aurélio jamais faria uma coisa dessa. Ele foi educado sob um teto moralista e rígido, não para ser leviano e pornográfico. Então, deve ter sido em outra casa que ele aprendeu, porque sabe fazer muito bem. Deixe-me entrar, eu sou o pai e tenho o direito de ver com meus próprios olhos o que se passa. Vou abrir uma exceção. Pode entrar, fique à vontade. Gente, tudo isso aí, o porteiro já falou de 100 a 200 espíritos e falou em orgia, encarnados e desencarnados. Então, o Afonso vai entrar pelo quarto, tá? Ele foi autorizado a entrar. Então, é esse o tabu que eu falei no começo do vídeo, que depois eu vou estar explicando para vocês direitinho como funciona aos olhos do mundo espiritual. A criatura pareceu ter um prazer ímpar em permitir-me a entrada, sabendo que eu fora pai do rapaz envolvido nas orgias às quais se referiu. Entrei. Não poderia descrever o que presenciei. Nada mais doloroso para um pai ver o seu filho participando com a esposa de uma cena tão grotesca e fora de propósitos.
Jamais acreditaria se vivo estivesse, caso alguém me narrasse o que estava assistindo. Não bastasse a vulgaridade material, o pior era a participação ativa e tumultuada de várias entidades em cima de cada um dos encarnados que ali estavam. Houvesse um Deus e ele teria que ter muita piedade daquelas criaturas. Então, ó, veja bem, gente. Olha a maneira como ele está. Houvesse um Deus. Quer dizer, ele não acredita que Deus existe. O desvio sexual associava-se ao uso de entorpecentes e gerava um quadro dantesco que me horrorizou. Deixei o aposento transtornado e fui vítima de pilhéria por parte do mofino porteiro. Quer dizer, a hora que ele saiu, o porteiro tirou sarro dele. Não tive forças para responder-lhe os ataques e refugiei-me na sala de estar, remoendo as imagens que trazia comigo. Meu primeiro pensamento baseou-se num clichê, onde eu havia errado. Por alguns minutos, deduzi que a culpa seria minha como pai. Não vira o rumo tomado por meu filho primogênito. Ultrapassada a fase do choque, ocorreram-me à mente outras reflexões. Lembrando, gente, que lá atrás, num dos vídeos anteriores que vocês viram, ele se gabou com o filho de ter relações sexuais fora do casamento, né? E como esse filho dele era promíscuo tanto quanto ele, então ele deu risada e bateu palmas para a atitude do pai. Então o pai está vendo agora o que foi a educação que ele deu para esse filho. Jamais concebera que os levianos atos do mundo dos vivos tinham tantos espectadores. Quer dizer, então ele nunca imaginou que o fato de haver relações sexuais extraconjugais, que não, vamos dizer assim, gente, extraconjugais não, relações sexuais onde não existe o amor, onde prepondera o desejo sexual, tá bom? Vamos encarar desse jeito, porque não necessariamente o casal precisa ser casado, né? Eles vivem em harmonia, existe amor, é uma relação sexual saudável, né? O Espiritismo, ele não diz que que a mulher precisa casar virgem, que isso, que aquilo. Pode sim ter relação sexual, desde que haja amor, tá bom? Muito bem. Julgava que podíamos errar sozinhos quando cerrados entre quatro paredes, mas pesarosamente enganara-me. Quer dizer, ele achava que só os vivos que presenciavam a relação sexual. Nunca imaginou que o mundo invisível participasse disso, né? Participasse de quando se existem relações sexuais onde o desejo sexual persevera. Cada passo do meu indigno filho era acompanhado por criaturas pasmosas que maldosamente incentivavam-no a prosseguir e ousar, afundando-se ainda mais em seu próprio destino. Éramos vítimas como encarnados invigilantes desses seres abomináveis. Gente, então, o que ele quer dizer aqui, né? O filho dele era vítima de obsessores. E o tempo todo os obsessores falavam para ele continuar o ato sexual, para fazer isso, para fazer aquilo, enfim, né? Que ele seria mais uma vítima dos obsessores. Éramos vítimas como encarnados invigilantes, né? Onde falta vigilância. Derrubado, passei horas prostrado num canto sentado ao chão, sobre o piso frio das pedras de Ardósia, meditando a respeito. Ergui-me quando o dia amanhecia e atrevi-me a voltar ao quarto. Aproximando-me da porta de entrada, notei que a criatura ali não estava. À vontade, ingressei no recinto. Ele entra novamente no quarto. Verifiquei que no leito estavam somente Marco Aurélio e Cíntia, dormindo profundamente.
Os convidados dos dois planos haviam deixado o local. Criteriosamente, cheguei perto do meu filho e fitei-o com amargar. Seu rosto estava mudado e já não era o mesmo de outrora, ingênuo e pueril. Verificando o ambiente, percebi que vários fios saíam dos invólucros do casal e perdiam-se no espaço, varando o teto e estendendo-se ao rumo ignorado. Bom, aqui não é novidade para ninguém que quando nós dormimos, os nossos espíritos abandonam o nosso corpo e vão para viagens astrais, né? Saem do nosso corpo. Mas existem aqueles fios que continuam ligando, né? Os liames, os fios dourados que ligam o nosso espírito ao corpo de carne enquanto nós estamos encarnados, enquanto o corpo de carne ainda tem vida, tá? Então ele notou que esses fios saíam pelo teto. Se eles não estavam mortos, o que seriam aqueles liames praticamente idênticos aos meus? Lembrando também que quando ele desencarnou, aqueles liames que ligavam ele ao corpo não deixaram ele se desligar do corpo antes dele sair do terra-terra. Ele ainda está no terra-terra, mas ele ainda não acreditava que ele estava morto. Então, esses liames estavam conectando e ele teve que acompanhar todo o enterro dele. Vocês lembram disso? Representava-me que elas sumiam no ar, ou seja, saíam do meu filho de Cinti e seguiam pelo espaço até desaparecer por completo. Intrigado, olhei ao redor e enxergava não só a bagunça no plano material, mas também a desordem que restou do lado espiritual. O recinto inteiro estava tomado por uma névoa acinzentada e fétida que encobria os móveis, as roupas e todas as peças da suíte principal do apartamento. Se meu filho pudesse ver o antro onde estava morando e dormindo com sua esposa, talvez não agisse dessa forma. Gente, o que essa névoa acinzentada e fétida que ele fala? É a vibração espiritual desses espíritos inferiores, né? Ao qual esse casal de filhos dele pertence. Quanto mais, como eles praticam atos sexuais em grupo, o ambiente se torna acinzentado e fétido. Então, tudo a vibração inferior que esse casal participa começa a fazer parte dos ambientes aonde eles frequentam. E o quarto, como é o quarto onde os atos sexuais são realizados, então essa névoa toma conta. Então é uma coisa que nós, como seres humanos, no corpo de carne, nós não enxergamos. Mas o Afonso, como espírito, né, está enxergando. Então ele até fala que se o meu filho pudesse ver o antro em que ele morava, o estado que ficava aquele quarto, ele jamais participaria dessa orgia. Ainda sem resposta para os fios que sumiam no ar, lembrei-me dos meus netos. Estariam eles envolvidos na mesma lama por causa de seus levianos pais? Dirigi-me às pressas no quarto deles e novamente fui barrado à porta. Dessa vez por um espírito trajando túnica branca com semblante tranquilo, mas austero, e que possuía cabelos grisalhos e cintilantes. Bom, aí é outra coisa. Agora eu vou explicar para vocês o que ocorre quando nós entramos em atos sexuais que não sejam com amor. Muito bem. É o seguinte. Quando nós entramos num ato sexual libidinoso, gente, ou seja, aquele que não tem amor, nós vamos falar única e exclusivamente do sexo como prazer, como a nossa parte animal, o instinto sexual que nós temos, o prazer, a busca do prazer incessante sexual, tá? Quando nós participamos de um ato sexual desse, existe a presença de dezenas, centenas de obsessores. Eu não lembro que livro que eu li,
Mas durante a cópula, durante o ato sexual em si, da relação sexual, seja do homem, seja da mulher, os espíritos que são dados a esse vício do prazer sexual, eles grudam na gente, eles se amontoam sobre a gente, eles vampirizam, eles sugam a nossa energia sexual. Então todo o prazer que nós temos enquanto nós estamos numa relação sexual que não existe amor, em busca única e exclusivamente do prazer sexual, nós estamos sendo vampirizados. E na hora em que nós atingimos o orgasmo, o prazer é muito maior. Por isso é que existem, quando existem muitas separações. Por exemplo, o homem, ele tem uma amante, certo? Aí ele vai ter a relação sexual com a amante. Ou a mulher ter a relação sexual com o amante. O prazer alcançado nessa relação sexual entre os amantes é muito maior do que o prazer sexual em que há o amor. Por quê, gente? Porque nós estamos sendo vampirizados. Quando você tem um orgasmo, com essa vampirização, com essas dezenas e centenas de espíritos que estão sobre nós, o nosso prazer é maior. Então, agora vamos dizer assim, eu vou falar como homem, tá? Então, se eu tiver uma relação sexual fora do meu casamento, a hora que eu tiver o orgasmo com a minha parceira, o orgasmo vai ser muito maior do que a relação sexual com a minha esposa. Então, o que a gente pensa? Qual o nosso grande erro? Fala assim, nossa, essa é a mulher da minha vida. Olha o prazer que ela está me dando. Vocês estão entendendo? Então, é essa consequência que nós temos com a relação sexual onde não há o amor, onde há somente a busca do prazer sexual pelo prazer e não onde não existe amor. Então, esse orgasmo é causado pelos vampiros, pelos espíritos obsessores que estão sobre a gente. Está explicado então o porquê que muitos casais acabam separando? O homem acha que está com a mulher da vida dele, que é a amante, e não olha para trás tudo que a esposa dele passou, tudo que a esposa dele fez por ele, né? E larga a mão e acha que a amante, devido ao prazer sexual, é a parceira dele, que vai ser a próxima parceira dele, que é a mulher da vida dele. Vocês entenderam? Assim mesmo, a mulher também, que atinge um orgasmo descomunal com o parceiro e tal. Então, o mundo espiritual influencia em tudo, tudo. A velha pergunta do Livro dos Espíritos, né? Os espíritos, né? Eles influenciam nas nossas tomadas de decisão? A resposta que deram para Allan Kardec: muito mais do que vós imaginais. Então, gente, o tempo todo nós somos assediados por espíritos em nossas decisões, o tempo todo. Obsessores do mal e nossos anjos guardiões do bem. Para quem nós vamos dar ouvidos, cabe ao nosso livre-arbítrio. Ok? Então, gente, agora, depois que ele presenciou essa cena horrível do filho, que eu acredito que nenhum pai vai querer presenciar uma cena desse com o filho, né? Agora, ele vai tentar entrar no quarto dos netos, porque ele tem medo que os netos presenciem aquela cena horrível que ele viu dos pais. E ele vai tentar entrar
no quarto dos filhos. Mas aí é uma outra proteção que os netos dele têm. E mais isso aí nós vamos ver no próximo vídeo. Então, gente, espero que eu tenha explicado direitinho para vocês entenderem, entrarem na faixa de entendimento, porque é um assunto de tabu, né? Você falar sobre sexo é tabu a gente comentar. E principalmente dentro de um livro espírita, né? Mas eu gosto muito desse livro porque ele aborda de uma maneira geral todo o processo de desencarne e faz com que a gente consiga pensar muito a respeito de tudo que nos circunda quando encarnados e desencarnados. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, tá bom? Eu vou estar postando logo na internet. Um abraço.